compartilhar minha tela para a gente já ver como... Vocês já verem minha tela aqui direitinho. Aparecendo aí, né? Sim, tá aparecendo certinho. Então, só para falar da atividade, essa aqui foi o que eu postei lá no grupo de vocês, né? E aí a atividade era só copiar a formatação, né? Então, formato, as cores, fonte, a formatação de célula do jeito que está aqui, tá? E aí aqui eu tenho o do João, tá? Então, assim, até Ficou certinho, professor? ficou assim. Até a Ornella tinha falado a respeito, eu mandou um áudio agora mesmo, e ela tinha ontem colocado a planilha e ela estava tentando fazer os cálculos, né? E a gente não tinha visto ainda. Então, era realmente só a cópia mesmo, né? Então, quando eu venho aqui nas células, ela só tem o valor, né? Não tem o cálculo para chegar no valor, tá? Então, eu não fiz as contas, sabe? Eu literalmente Não só era. fui lá e Ex- coloquei os números, digitei tudo. E aí eu coloquei, Era, tipo, só modifiquei a cédula, sabe? Pra colocar era o. isso mesmo que eu queria, tá? Beleza. Essa Aham. aqui é a Só da esqueci as Isabela. duas últimas ali de baixo, tinha esquecido. Não, tranquilo. Tá, então aqui, ó, a Isabela Qualquer número também. também. Não entendi? Qualquer número também. Isso, mesma coisa, tá? Então era realmente isso que eu queria. Eu montei uma tabela aqui de exemplo, só para ter os dados, né? Alguma coisa que faça sentido, mas era só ter um exemplo de formatação, só para não ficar os quadradinhos sem informação nenhuma, né? E aqui a Ornella pediu para ver o dela, que ela pediu para abrir. Então o que que tá? Ela estava tentando colocar, ó, fórmulas aqui dentro já. Tá? Diferente do que vocês fizeram, ela está tentando já fazer as contas. Tá? Então, assim, algumas coisas ela colocou aqui que provavelmente ela já conhecia, né? Função de soma, função máximo, mínimo e função de média. Mas aí a parte da formatação aqui, acho que ela está mais preocupada com as contas, mas acho que ela já conhece essa parte de formatação, tudo que ela já conhece até algumas fórmulas, tá? E é nisso que eu queria chegar hoje. Então, se eu pegar uma outra planilha aqui para a gente começar a trabalhar, o que que acontece? Espera aí, deixa eu só ver o que é o... Certo. Então, seguinte, a grande sacada do Excel é a capacidade dele realizar contas, né? Então, ele entender as células, né? Então, como é que eu faço isso? Por exemplo, se eu pegar uma célula qualquer aqui e colocar um número, né? E eu quero aqui nessa terceira célula, eu quero que faça a soma desses dois números. Então, o que que eu posso fazer? Ah, primeiro, eu posso fazer 10 mais 50, tá? Só que se eu quero que ele execute alguma coisa, a parte importante ele deve começar com o sinal de igual. Se ele começa com o sinal de igual, qualquer informação que eu coloco dentro de uma célula, eu estou falando para o Excel assim, ó, depois desse sinal de igual vai vir algo para você calcular, tá? Então, se eu coloco aqui dentro 10 mais 50 e dou um Enter, ele vai calcular aquilo, tá? Então, o conteúdo da célula que tem dentro dela está aqui, igual 10 mais 50. Se eu clicar duas vezes, eu vejo o conteúdo. E aqui ele me mostra o resultado. Tá? Se eu coloco que essa célula, eu estou falando para ele que essa célula é igual à soma de 10, né, e 50. Essa é o valor da célula, vai ser representado pelo cálculo que acontece depois do igual. Certo? Então, outra coisa que eu posso fazer é fazer uma referência. Eu começo com igual também, e aí eu falo que essa célula vai ser igual à célula A1. Tá vendo? Quando eu coloco A1 aqui,
ele já aparece ela selecionada, ou eu posso clicar nela. A1 mais B1. Também é 60. Tá? A diferença é que aqui, se eu alterar esse valor, ele altera aqui automático, porque o valor dessa célula é o A1 mais o B1. Então, se o A1 muda, vai mudar o resultado aqui. Se o B1 muda, vai mudar o resultado aqui. Aqui não muda, porque eu copiei o valor que estava aqui. Se o valor se altera, eu teria que alterar aqui novamente, para ele acompanhar. Então, eu tenho essa diferença. Então, o que é mais interessante? Eu fazer referência à célula do que o valor, porque na maioria dos casos eu preciso do valor da célula. E se o valor da célula, se ele se alterar, eu não preciso mexer na minha conta novamente. Tá? Então eu posso fazer isso. Então esse aqui é o soma. Tá? Se eu quiser subtrair, né? Então vem aqui essa menos essa, tá? Ah, o sinal de divisão é o barra, tá? E o sinal de multiplicação é o asterisco. Certo? Então aqui, se eu colocar aqui que esse tipo de célula vai ser texto, tá? Então ele vai colocar tá? Quando eu ponho ele tipo texto, aí eu já estou especificando Excel que aqui só vai ter texto. Tudo que ele interpretar aqui, ele vai interpretar como se fosse texto. Então ele não vai mais fazer cálculo, tá? Então estou só mostrando o que seria o conteúdo de cada célula. Tá? Pera aí, professor, eu não entendi direito. Você tá Bem, colocando aí do lado, é só pra marcar que, tipo, do lado tá as respostas, é isso? Ou não? isso mesmo. Ah, tá. Tá? Então o que tá escrito aqui nessa célula? É isso aqui, tá? Só para mostrar o que está escrito na célula. Aqui é só em modo texto. Esse aqui está formatado para modo texto. Então isso ele não vai fazer nenhum tipo de cálculo, é só para eu conseguir visualizar o que de fato está escrito. E aqui não, aqui está no modo geral. Então ele vai executar o Se texto, ele vai não... executar o Então, se código. você não colocasse no modo texto, ele ia executar a conta de Ele ia novo. executar. Se eu alterar isso Entendi. aqui para geral, tá? Se a partir de agora se eu colocar aqui Aham. igual 10 mais 10, ele faz cálculo, tá? Se ele está no modo texto, se eu coloco aqui igual 100 mais 200, aqui eu tenho que deixar no modo... Eu mudei para o geral de novo. Tenho que deixar no modo texto. Tá? Se eu não deixar ele no modo texto, aí eu quero que ele execute. Então, eu gosto de mostrar essa parte dos tipos de formatação, tipo de informação que eu tenho ali dentro, justamente para ver a necessidade que às vezes vocês podem ter de usar esse tipo texto, né? Porque senão se você fosse colocar alguma informação para aparecer para quem vai ler essa planilha, que começa com sinal de igual, você não ia conseguir, porque você começou com sinal de igual, o Excel já entende que é para fazer a conta. Então, vamos supor que você está falando isso aqui é igual a palavra, sabe, uma coisa nada a ver. E aí ele já não entende. Olha o que que acontece. Ele Professor, e outra coisa, qual que é o sinal de menos? Não é aquele tracinho, né? é o tracinho. É o tracinho Se mesmo? eu não sei aí que o que você está usando
Se é teclado de computador normal, que tem o tecladinho numérico. O meu é assim. Então, ele Ah, não, na real não, né não. é que aqui, ó. É de notebook que eu tô. Ah, tá. Se eu pegar aqui esse tecladinho numérico aqui, Mercado Livre, eu tenho o que seria a eu tenho o que seria aqui os sinais, tá? Então eu Uhum. tenho Ah, o tá. barra de divisão, o asterisco de multiplicação, o menos e o mais, e o ponto aqui. Alguns teclados eu tenho o sinal de divisão mesmo, o sinal tradicional matemático de divisão, Aham. né? E outros eu tenho um xizinho aqui de vezes, tá? Mas aí eu teria que apelar aqui em cima, tá? Ou é esse tracinho depois do zero para o menos, o mais está aqui o shift e o tracinho, shift e o maisinho, né? E eu Sim, sim. tenho no 8 o asterisco e o de divisão vai ser lá embaixo na interrogação, né? Barrinho aqui do Beleza. lado do shift. Deu certo aqui, consegui. Tá, então, quando eu coloco um igual e alguma coisa que o Excel não entende, ele vai me colocar essa informação. Tá? Isso aqui é uma mensagem de erro. Tá? Erro de nome inválido. Então ele não está entendendo o que tem que fazer aqui. Então o que eu falei? Eu falei que essa célula é igual a VZone. Ele não sabe o que é isso. Existem funções, fórmulas matemáticas aqui no Excel que tem nome. Cada uma tem o seu nome e tem o seu jeito de usar. Né? Então por isso que às vezes quando eu faço igual soma, que é uma delas, tá? Ele entende o que é, mas se eu não explicar ainda o que eu vou fazer com isso, ele ainda continua sem entender. Tá? Mas primeiro vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu montar aqui uma, uma coisa. Vou botar aqui. Clicar duas vezes aqui, ele acerta o tamanho da célula, tá? Largura. Parece que tá bom. Hum, precisa, tá bom, saber. Então aqui dentro eu preciso colocar as notas, certo? Então se a nota, ela vai ser número. E se ela é número, eu posso ir lá ainda aí na formatação de célula e falar que é número, que ela vai ter uma casa decimal só, tá? Só uma casa decimal. E aí eu preciso colocar as notas, né? Além disso, eu já vou deixar isso aqui tudo centralizado, tá? É número com uma casa decimal só. Vale para todos, até para o médio. Vou deixar centralizadinho. Então, se eu quisesse fazer a média desses valores, se eu puxar aqui, selecionar as notas que eu tenho no primeiro ao quarto bimestre em inglês,
Só de estar selecionado lá embaixo eu já tenho as informações, né, de média 7,9. A contagem de quantas células que estão selecionadas são 4. E a soma dos valores da célula 31,5. Tá? Então como é que eu faço a média disso aqui? Como é que eu faria a média normalmente na calculadora? Fala aí, gente. Estou fazendo a calculadora, como é que eu chegava na média? Ah, tá. Desculpa, eu não tava prestando muita atenção. Não, eu tava prestando atenção, só que eu não sabia o que era pra falar. Tudo bem. Na calculadora você ia somar tudo e colocar dar o sinalzinho ali de igual pra aparecer. Somar tudo. Uhum. Então se eu somar isso, mais isso, mais isso e mais isso aqui, né? É o E3. Uhum. Que dá 31,5. Só que a média eu já sei que é 7,9. Tá? Ela já me mostra aqui. O que eu tenho que fazer com esse valor? Dividir por 4? Dividir por 4. 25,9. Lembra disso aqui, ó? Que eu tenho que Ah, tá. isolar, Uhum. né? Porque eu tenho a ordem de Sim, execução, sim. né? Então, sem isso aqui, Aham. que eu iria fazer? O que eu teria que fazer? Eu tenho que dividir isso e depois fazer a soma, né? Então, se eu Entendi. quero fazer alguma coisa primeiro, eu tenho que falar para ele aqui. Ele vai seguir as regras matemáticas. Então, o Excel ele vai agora, como está entre parênteses, está isolado, ele vai somar tudo isso, o resultado ele vai dividir por 4. E aí eu chego na média. Tá? Então, isso aqui, para eu fazer funções matemáticas, eu tenho que seguir essa ordem. Tá? Eu tenho que pensar no cálculo do jeito que ele deveria ser feito, na ordem que ele deveria ser feito, como que deveria entrar, e montar. Depois que eu tiver, por exemplo, a expressão matemática que eu vou utilizar, aí eu só tenho que traduzir ela aqui para o Excel. A tradução vai acontecer por conta do sinal de mais, ou sinal de dividir, ou de divisão, de multiplicação, tá? Mas o Uhum. restante é tudo igual. Se eu quisesse fazer isso aqui, não, só desse jeito, tá bom. Então, esse é um jeito. Um outro jeito de fazer a média é usando, caso tenha, Peraí, ô uma professor, fórmula rapidinho, como é própria. que você selecionou tudo? Ó, clico 2 vezes e aí aparece esse ícone aqui, tá vendo? Ó? E eu seleciono. Só de você clicar 2 vezes. Só de clicar 2 vezes. Aqui eu apertei o ESC agora. Ó. Clico 2 vezes, aparece o conteúdo da célula. O conteúdo tá aqui em cima, tá vendo? Aham. Esse aqui é o resultado final. O conteúdo que está de fato escrito na célula está aqui. Se eu quiser, eu posso selecionar por aqui, está selecionado, ou eu posso clicar 2 vezes aqui, ele me exibe o conteúdo e aí eu posso selecionar, fazer alguma Ah, tá, coisa. sim, mas tipo, como é que você fez pra aparecer esse BC mais C3? Ah, Não, eu B3 cliquei. mais C3. Eu posso fazer referência pela célula na hora que eu estou fazendo a conta, clicando na célula, ou eu posso escrever ela. Quer ver? Posso fazer o seguinte, ó. Então é igual. A nota do primeiro bimestre está aqui, né, de inglês. Então é B3, Uhum. certo? Então igual B3. Aí pode ser, ó, pode ser tanto maiúsculo quanto minúsculo, tá? Ele reconhece. Aham. Já tem um tempo já que as versões do Excel, quando eu digito a célula, ele aparece uma referência com uma corzinha aqui, o que é muito bom, tá? Mas em versões bem antigas do Excel, isso não acontecia, né? Eu tinha que era mais difícil de visualizar. Funcionava exatamente do mesmo jeito, só que eu não tinha essa ajuda visual. Então é B3 mais C3 mais D3 mais E3. Elas estão mostrando aqui para mim o que está selecionado. A E3 ela está aqui atrás, ela não está aparecendo, mas ela está aqui, tá? E aí Uhum. dividido pela quantidade de notas, são 4. Ah, tá, Isso? entendi. Aham.
Se eu precisasse mexer alguma coisa nessa conta, eu tenho que clicar aqui 2 vezes. Porque se eu clicar aqui e der um Enter, ele não faz nada. Se eu clicar aqui e quiser alterar alguma coisa, digitar alguma coisa, se eu Vai apertar, apagar. ele vai apagar. Então eu tenho que clicar aqui 2 vezes para fazer a alteração. Ou clicar Beleza. aqui direto. Tá? Eram 5 números, então era dividido por 5. Né? Então se precisar fazer alguma alteração, é sempre por aqui. Uma outra maneira, então, é usar, eu vou usar aqui de exemplo, é usar a fórmula pronta. Então, no Excel existe uma fórmula chamada média, tá? E aí tem que escrever média com acento, tá? Então, existe uma fórmula média. E aí ele tem aqui, ó, quando eu começo a digitar o nome de uma fórmula, ele vai me mostrando o que que existe que começa com o que eu estou digitando. Se eu começar com M, ele vai mostrar todas as fórmulas que existem no Excel que começam com M, tá? Mas eu quero a fórmula média. Aqui ele vai aparecer para mim. Abrir parênteses, tá? E ele vai aparecer aqui uma sintaxe dessa fórmula, ou seja, uma explicação. O que que são essas fórmulas do Excel? Nada mais é que funções matemáticas criadas previamente, né? Então é uma função que ela já tem lá todo um propósito que ela foi criada, e ela já está ali pronta para eu utilizar, né? Então, ao invés de eu ficar fazendo médias, usando cálculo matemático, eu posso substituir aquilo por essa fórmula já pronta para fazer isso. Então, o que que ele pede dentro da média? Como é que eu vou saber como eu devo usar essa fórmula? A melhor maneira possível é você buscar a ajuda. Então, quando eu digito uma função e toda função ela é o nome e aí dentro de entre parênteses ela executa os códigos, tá? Então sempre vai começar, ó, igual o nome da fórmula, abre parênteses. Na hora que eu abro parênteses, ele me mostra essa ajuda aqui. E aí dentro do média eu tenho um linkzinho que eu consigo clicar. Se eu clicar aqui, ele vai abrir justamente o ajuda sobre a função média. Tá? Então tem aqui toda a ajuda da função média. O que que ela faz, para que que ela serve, exemplos de aplicação, tudo aqui. Se eu quiser ler aqui no navegador, para não ficar ruim aqui, ele me aparece. Tá? Então tem a descrição. O que que ela faz? Retorna a média aritmética dos argumentos. Por exemplo, se o intervalo entre a célula A1 até a célula A20, ou seja, A1, A2, A3, até a A20, contiver números, a fórmula igual média, abre parênteses, A1, dois pontos, A20, vai retornar a média desses números. Então, essa aqui é a descrição. A sintaxe, como que ele deve ser utilizado? Ou seja, eu escrevi o nome da função, certo? Escrevi a função. O que que ela espera depois? Essa é a sintaxe. Ela espera o número 1, número 2, número 3, número 4. Então, ela está esperando os números para ela fazer a média. Certo? Essa é a sintaxe. O que que eles vão esperar de valor? Tem outras fórmulas, que, por exemplo, vai fazer um cálculo de juro, né, o ano. Então, você coloca o nome da fórmula e na hora que você abre parênteses, ele pede lá a taxa de juro, vírgula, o tempo, vírgula, os pagamentos. Então, assim, ele vai ter a sintaxe dele. Aqui a sintaxe é mais simples, são só os números, né? E ele tem aqui, ó, um máximo de 255 números para ele fazer uma média. Se eu precisar fazer uma média com mais de 255 números, essa função não vai conseguir fazer. Tá? Alguns comentários, os argumentos podem ser números, nomes, intervalos ou referências de células que contenham números, valores lógicos e representações em forma de texto de número que você digita diretamente na lista de argumentos não são contados. Por exemplo, você escreveu o número 2, escrito DOIS, ele não vai contabilizar aquilo. Se um argumento de intervalo ou referência de célula contiver texto, valores lógicos ou células vazias, esses valores são ignorados. No entanto, as células com valor zero serão incluídas. Tá? Então, se tiver célula com o número zero, não vai entrar na média, mas ela vai ser incluída na quantidade lá vai influenciar no meu resultado final, né?
Os argumentos que são valores de erro ou texto que não podem ser traduzidos em números causam erros. Então, se a célula tiver vazia, tiver valor lógico ou se tiver texto, ela ignora. Agora, se tiver erro, né, ela vai pegar e vai dar erro, né? Ciclo, aí tem as outras explicações aqui. E eu tenho alguns exemplos, né? Aqui é uma planilhazinha, né? Então, tenho os valores aqui. Então, eu quero fazer uma média do A2 até o A6. E aqui, qual que é o resultado que vai ser, tá? Sempre vai ser dessa maneira. Todas as fórmulas do Excel têm uma ajuda, tá? Todas elas. Então, quando a Microsoft faz inclui alguma função nova, ela vai ter é, uma ajuda, ela vai ter toda uma explicação sobre ela. Algumas delas têm até uns videozinhos, tá? Aqui dentro mesmo você tem um play aqui para ver uma fórmula. Se eu, por exemplo, pegar uma fórmula aqui, ah, ó, essa aqui, ó, olha a diferença do ajuda, tá? É uma função nova chamada procx. Então, tenho vários exemplos aqui explicando dela, né, com prints de tela, porque ela é mais complexa, certo? E tem até o videozinho. Aí eu consigo visualizar tudo isso. A sintaxe dela, né? Então, ó, o que significa cada uma das coisas que ela espera eu digitar. Nós temos bastante sintaxe, tá? Então, ele espera, ó, o primeiro valor que eu vou colocar aqui é o valor de pesquisa. Depois, ponto e vírgula, o valor é a pesquisa matriz. Ponto e vírgula, matriz de retorno. Ponto e vírgula, se não for encontrado, o que eu faço? Ponto e vírgula, modo de correspondência. Ponto e vírgula, modo de pesquisa. Tá? Então, ó, vamos fazer o média. O que eu preciso? Desses 4 números. Então, abrir parênteses, eu posso selecionar os 4 números. Ele faz para mim um intervalo, ó. B3, 2 pontos, né? Se eu pôr ponto e vírgula, B3, E3, eu estou a B3 e a E3. Se eu ponho 2 pontos, B3 até E3. Tem a diferença entre ponto e vírgula e 2 pontos. Tá? O 2 pontos ele traduz o que é. A primeira célula que eu cliquei, segurei o mouse, arrastei até essa aqui e soltei. Tá? Então, B3, 2 pontos, E3. Né? E3, estou segurando, 2 pontos, parei aqui, E3. Se fosse até aqui embaixo, ó, a última que eu paro, E7. B3 até E7 ele está fazendo essa seleção. B3 até E3 ele está fazendo esta seleção. Eu posso fazer sim, tá? Mas eu não sou obrigado. Eu posso colocar B3, ponto e vírgula, C3, ponto e vírgula, D3, ponto e vírgula, E3. Isso aqui, fechei parênteses, dá a mesma coisa do que eu fazer o mesmo resultado, mesma conta. Só que aqui é mais elegante, vamos dizer assim. Tá? Então eu tenho essa função média. Eu posso fazer a média aqui dentro, certo? Existe uma função, por exemplo, eu preciso preencher esses valores aqui com uma ah, eu preciso preencher aqui com um valor de 0 a 10.
aleatório. Tá? Então existe uma função aleatório entre. Tá? Aleatório entre. Aí eu coloco o valor inferior, 0, ponto e vírgula, o valor superior, 10. Então eu quero que aqui nessa célula apareça um valor que seja entre 0 e 10. E aí eu quero copiar essa fórmula aqui para as demais. Eu posso usar esse cantinho aqui, ó. E depois clico aqui, puxo para baixo. Agora todas as células estão copiadas, ó, com aleatório entre. Esse aleatório entre só tem um problema. Toda vez que eu edito uma célula, ele gera outro número, tá? Ó. Vou editar uma célula, apaguei, saí dela. Ele gerou outro número. Tá? Que não é muito legal, não. Mas assim, eu não quero ficar digitando as notas aqui. Não tem problema das notas ficarem mudando. Mas entenda que esse número aleatório, ele gera um número aleatório. E eu não tenho como travar ele para ele não gerar outro número aleatório. Tá? Ele realmente, cada vez que eu editar alguma célula, ele vai novamente gerar outro número aleatório. Mas sempre dentro daqueles valores de inferior e superior que eu estipular. Tá? Então aqui eu consigo fazer isso. Tá? Então tem aqui a média. O cálculo que eu fiz foi usando essa conta, eu vou manter aqui, não tem problema. Só que eu quero copiar isso para cá. Tá? Se eu quisesse fazer isso aqui, eu teria que digitar tudo de novo. Então vocês já sabem que eu posso vir aqui e clicar, arrastar para cá, que ele vai alterar. Ele está fazendo referências à linha 3 aqui, e ele entende que, como eu pulei para a linha de baixo, a referência vem junto. Veio para a linha 4, veio para a linha 5, veio para a linha 6. Tá? Então aqui eu quero a média disso, né? Aqui eu quero a média disso. Então eu não tenho esse problema, tá? Aqui eu posso pôr também, ó. O Mário não, né? Maior. Que eu vou pôr a maior nota. Tá? Eu quero aqui que dentro dessas notas, qual que foi a maior nota? Então existe uma fórmula chamada máximo. E é muito parecido com a média. Eu simplesmente tenho que falar dentro aqui, eu vou especificar para eles dentro do máximo, dentro aqui da minha planilha, os valores que eu quero que ele visualize e me informe desses valores qual que é o maior. Tá? Então aqui, no meu caso, vai ser a 10, ó. Maior nota 10. Maior nota 8. 10. Se eu colocasse um 11 aqui agora, ia ser a 11. Tá? Então coloquei o máximo. Qual que foi a maior nota? Maior nota. Tá? Se é máximo, aqui vai ser mínimo. Também a mesma coisa. Só tem esse jeito para saber? Valor máximo e o valor e o menor valor? Aí nesse caso aqui, eu não conseguiria fazer a não ser que você tenha alguma fórmula matemática para fazer. Caso contrário, a maioria das vezes a gente vai usar fórmulas mesmo. Né? Que é o maior valor de cada matéria e o menor nota. Certo? O que mais que dá para fazer aqui de legal? Vamos supor que para a pessoa ser situação. Agora eu vou entrar com um outro problema. Aqui eu quero impor uma condição de escrita aqui na célula.
Então eu quero que, se a média for igual a 6 ou maior que 6, eu quero que a situação apareça aprovado. Se a média for menor que 6, eu quero que a situação apareça reprovado. Tá? Como que eu vou fazer isso? Isso aqui vai entrar no negócio chamado formatação condicional. Então, eu vou impor uma condição de formatação da célula. Tá? Olha que legal. Quando eu venho aqui em formatação, está lá selecionado, formatação condicional, e eu tenho aqui regras de realce de célula. Tá? Então, primeiro eu vou colocar, ó, se é maior do que, é maior que, então eu tenho, não é aqui não, perdão. Eu tenho que usar outra coisa, que é só formatação condicional, disfarce, apaga o que eu disse. Eu vou usar uma outra função aqui, tá? Uma função bem legal, chamada se. Tá? Olha o que ela faz. Verifica uma condição, se uma condição foi satisfeita, e retorna um valor se for verdadeiro e outro valor se ele for falso. Então, essa aqui ele faz uma verificação entre verdadeiro e falso, binário, né? Ou é um ou é outro. Então, aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu usar um outro exemplo aqui. Vai ser esse mesmo. Vai ficar pronto e fica bom. Então, quando eu abro aqui o parênteses, essa é uma das funções mais legais que tem no Excel e ela é um pouquinho difícil de entender, mas vamos lá. Eu vou fazer um teste lógico. Teste lógico. O que é um teste lógico? Eu vou verificar se um valor ele é igual, se ele é maior, se ele é menor que alguma coisa. Eu vou fazer um teste. No meu caso, esse teste lógico vai ser feito em cima da média. Então, eu quero verificar. Vamos lembrar que eu tenho que pensar na minha conta. O que eu quero que aconteça aqui? Aqui tem que acontecer o seguinte: se a média for maior ou igual a 6, aparece aprovado. Se for menor que 6, aparece reprovado. Tá? Então eu tenho que fazer esse teste lógico, eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que conseguir entender. Então posso fazer o seguinte, ó. Se essa célula onde está a média, que é a F3, se ela for maior ou igual a 6, fiz o meu teste lógico. Ele vai verificar se essa célula é maior ou igual a 6. Maior que, igual a 6. Esse é o meu teste lógico. Se ela for maior ou igual a 6, ponto e vírgula, o que ela vai escrever se isso aqui tiver de fato acontecendo, se ele for verdadeiro. Tá? Aqui, por exemplo, nesse momento, minha média é 4. Ela se encaixa aqui? É verdade isso? Não é verdade, né? A minha média 4, ela não é maior ou igual a 6, correto? Para saber se vocês estão me acompanhando nesse pensamento. Então aqui eu vou colocar o valor quando isso for verdade. Se isso aqui for verdade, eu quero que escreva aprovado. Para eu colocar aqui um texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, aprovado. Que aí eu quero que ele escreva a palavra aprovado na célula, quando a média for maior ou igual a 6. Então esse era o valor se verdadeiro. E o valor se falso? Ou seja, se ela não for maior que 6, se ela não for igual a 6, ela só pode ser menor que 6. Então o valor, se isso aqui for falso, é porque com certeza a média é menor que 6. Então escreve reprovado. Tem que fazer exatamente assim para dar certo. Não pode nem Isso. mudar uma coisa, senão não funciona. Senão não funciona. Se eu colocasse, por exemplo, se eu quero que apareça, eu estou aproveitando aqui para mostrar como que é usando o C para, normalmente se usa o C para aparecer algum número também, né? Fazer algum cálculo. Mas aqui eu estou fazendo um cálculo e eu quero que naquela célula apareça um texto, né? Então, para aparecer texto, quando eu quero que ele escreva texto, eu quero colocar entre aspas, para o Excel entender que aquilo é para escrever exatamente o que está escrito entre as aspas. Se eu não coloco aspas, ele vai tentar interpretar aquilo ali. Ele poderia interpretar esse aprovado como uma outra fórmula. Então ele fala assim, se isso for verdadeiro, então faz um soma. Aí eu coloco o soma aqui no lugar. Tá? Aí ele vai fazer uma outra soma. Enfim, dá para eu incrementar bastante essa função C, mas ela deve ser desse jeito. Por que desse jeito? Se eu colocar primeiro aqui, ó,
Se eu começasse, vamos só ver se vai dar certo. Eu vou dar um Enter. Tá? Mudou para aprovado porque mudou a média aqui, tá? Então se eu clicar aqui 2 vezes para ver se muda, ó, a média ficou pequena, ficou menor que 6, reprovado. E se ela tivesse exatamente 6? Aprovado. Se ela tivesse 5,99, reprovado. Tá? Mas está aparecendo 6. Mas o que de fato está escrito é 5,99999. É que ele aqui, por questão do número, ele está me arredondando. Tá? Por conta da formatação da célula. Tá? Ele está mostrando uma casa decimal só. Se eu mostrar 5 casas decimais, ele ia conseguir mostrar o número correto. Ó. Caso contrário, ele vai arredondar a visualização. Tá? Mas o que está escrito aqui mesmo? 5,999. Tá? Então é reprovado. E se eu voltasse do jeito que era? Agora ele está com a conta de volta aqui. Se está maior que 6 ou igual a 6, vai aparecer aprovado. Se tiver menor que 6, ele tem que aparecer reprovado. Tá? Então ele faz isso sozinho. Eu estou automatizando a minha planilha. O que é essa automatização? Permite o quê? Eu estou montando isso para alguém que vai só vir aqui e colocar as notas. E aí vai sozinho aparecer, né? Então, o legal do Excel não é você montar isso aqui para você. Ah, legal, montei o meu boletim, mas já está tudo pronto para que esse monte de cálculo, né? Só um boletim só. Agora, imagina se tem que preencher de um monte de gente. Ou você precisa, tem alguém lá onde você trabalha que precisa preencher tudo isso. Então, você pode montar uma planilha. Você está vendo a pessoa fazendo conta lá, se matando. Se você montar uma planilha para ela aqui, a pessoa só vai ter que colocar as notas. Sozinho já vai dar qual que é a maior nota. Vamos supor que lá nessa escola eles precisam dessas informações, da média, da maior nota, da menor nota, e tem essa ideia de aprovado ou reprovado. Tá? Eu consigo resolver isso. Certo? Ele sempre Se eu muda, alter... Pode falar. ele sempre muda sozinho ou tem que colocar tipo uma função para ele mudar? Quando mudar os números, sabe? Para mudar aqui, Qualquer um, tipo, a situação. Se você mudar o número, ele muda, tipo, aprovado ou reprovado. Ele isso. sempre vai ficar assim ou você tem que tipo, colocar uma função para ele mudar? Para ele mudar aqui tem uma função C. Sim, daí ele já Nessa vai aqui. mudar sozinho, assim, direto. Isso. Nessa situação aqui, sim. Tá? Porque ele vai ou aparecer aprovado ou reprovado, dependendo do resultado que está aqui, né? Sim, Então, sim. onde que isso aqui está sendo, ele está buscando essa informação? Ele depende do quê? Dessa célula aqui específica. Ele depende Ah, dela. Tá? Então, ele está fazendo uma análise em cima dessa célula, pegou essa célula, ele está falando se o resultado dessa célula for, fazendo um comparativo, né, com o número 6, que seria, que eu estou supondo aqui no caso, que é a média, ele está fazendo essa relação com ela, falando, ó, se onde está esse F3 aqui, se aparecer um valor maior ou igual a 6, você escreve aprovado. Se não aparecer um valor maior ou igual a 6, aparecer qualquer outra coisa que não é maior ou igual a 6, escreve reprovado. Então, na hora que eu vou escrever, eu estou condicionando, a lógica do comando é essa. Ela é super papo reto mesmo, né? É isso aqui acabou, ela é super estreita na ideia dela. Não cabe alterações. Então eu tenho que pensar como ela. Então, para eu pensar como ela, eu tenho que fazer desse jeito. Ó. Eu estou condicionando ela a fazer essa comparação, esse teste lógico com a média, entre maior e igual. Tá? Eu não preciso falar, ó, se for menor que 6, entendeu? Se eu colocasse, porque se eu alterasse isso aqui, vamos supor que eu falo assim, ó, se F3 for menor que 6, escreve reprovado, certo? Isso aqui for verdade, se ela for menor que 6, escreve reprovado. Se isso aqui for mentira, ou ela não é menor que 6, escreve aprovado. Não é uma outra linha de pensamento? sim, sim. Tá? Desse jeito aqui, beleza. Ó, reprovado, mudou para 7, aprovado. E se eu pôr 6? Tá? Se é... Certo? Tá. Ele também é uma outra linha.
certo? Se ele é menor que 6, reprovado. Se isso aqui for mentira, aprovado. Então eu posso fazer desse jeito ou do outro que eu fiz. Desse outro jeito também. Então aqui eu consigo buscar essa informação. Eu também consigo passar para os demais. Tá? Condição aqui. Esse C vai sempre ser para fazer uma condição. Se uma coisa é igual a outra, ou é maior que outra, é igual ou menor, ou é maior ou igual, então faça tal coisa. Se isso não for verdade, faça tal outra coisa. Então ele sempre vai fazer essa condição. Né? Ele vai fazer esse teste que ele chama de teste lógico, que é fazer uma verificação entre duas coisas. Né? Aqui, por exemplo, eu poderia colocar, ao invés de 6, eu poderia colocar uma outra célula aqui e escrever a média. O que é considerado como média ideal, né? O que é a nota de corte. E aí eu coloco aqui a nota de corte. Né? Então ponho, por exemplo, se isso aqui for maior ou igual, e aí eu falo aqui, ó, nota de corte. Vou mesclar aqui. Nota de corte é 6. Eu também vou colocar aqui a número. A nota de corte é essa aqui. É o F11. Então põe aqui se for maior ou igual ao F11, que é a nota de corte. E aí ele faz. Aí aqui a pessoa está com 5,3, se eu mudar a nota de corte, aqui ele não vai mudar aqui, né? Ele vai ficar mudando, mas eu vou colocar a nota de corte para 5. Então 5,5 está aprovado. Ele vai alterar aqui, se eu precisar fazer algum tipo de alteração nessa nota de corte, é mais fácil. Porque aí ela está fazendo referência tanto à média e ele também está fazendo a referência à nota de corte aqui. Fazendo testes dessa maneira aqui, a gente consegue perceber que é melhor, mais prático, eu sempre ter as informações numa célula. Né? Porque se nessa planilha aqui eu trabalhasse com a nota de corte específica aqui dentro, e amanhã depois isso muda, essa informação precisa ser alterada. Todo local onde está escrito aqui, vamos supor que tivesse 200 células aqui escrito aprovado, reprovado, eu teria que ir nelas todas, ou mudar na primeira e depois ir mudando em todas. Se tiver uma pertinho da outra, é mais fácil desse jeito aqui. Mas se não tiver, se tiver uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, aí eu teria que ir uma por uma e mudar. Agora não é mais 6, agora é 5. Entendeu? Ia dar bastante trabalho. Agora, se ela aponta para uma célula, todas elas apontam para essa célula, basta eu selecionar uma delas, eu fiz tudo apontando para a célula, mudou a nota de corte. Eu vou lá e mudo só a nota de corte. Já vai afetar todo mundo. Tá? Todo mundo reprovado. Escrevi errado. Ó. Por que que não está dando certo? Eu vou aproveitar e explicar outra coisa. Esses outros aqui estão falando que está aprovado, independente do que está acontecendo. Eu fiz a referência para cá, certo? Quando eu venho para puxo para a célula de baixo, copio a fórmula para a linha de baixo, ele vai descer a referência, né? A referência de cima era o F3, a referência de baixo é o F4. Só que essa outra referência eu não queria que ela andasse, ó.
e ela vai andar. Tá vendo? Que ele está usando, não é o F11 mais. Estão percebendo, não? Ah, sim. Aqui, ó, ele tava para o F13. Eu preciso travar essa referência aqui. E isso aqui eu quero que muda. Ele vai descendo. Esse aqui não. Esse eu não Ah, você quer quero. que muda só um Isso. bloco. Aí esse aqui eu quero que a nota de corte vai estar sempre aqui, ela não vai mudar de lugar. Então a referência vai ter que sempre permanecer aqui. Essa outra não. Tá? Então como que eu travo a referência? Tem que colocar, ó, um sinal de dólar, né? Monetário antes da letra e antes do número. E aí agora se eu copiar para cá, ó, todos eles, essa outra está descendo, essa aqui permanece aqui. Essa outra desceu, essa aqui permanece aqui. Travei a referência aqui, tá? Então sempre que eu tiver uma necessidade de travar a referência, pensando de fazer isso aqui, tá? De fazer essa cópia desse jeito. Eu tenho que, se tiver uma coisa que ela não muda de lugar, o interessante, eu devo colocar, ou por exemplo, o F11, colocar ele travado. Ele ainda faz a mesma referência. A única coisa que muda aqui, quando eu coloco esse cifrão aqui, é que se eu copiar essa fórmula para baixo, ele vai sempre continuar apontando para o F11 aqui, não importa o que aconteça. Nessa Essa, aqui que eu não estiver apontando, ela vai mudando sozinha, ela vai descendo, vai indo para o lado, conforme eu vou copiando, tá? tem só esse jeito. Só esse jeito, Eu só tenho que esse jeito. decorar, né? É, tem que ir usando, não tem jeito. Tá, então é só assim, eu travo ele. Se eu mudar para 4 a nota de corte, se eu mudar para 1, só se tivesse média 0 aqui, né? Para mudar. Isso aqui tudo eu vou apagar. Certo? Consigo fazer isso. Agora sim, o que eu queria fazer é formatação condicional. Tá? A formatação condicional, o que ela faz? Ela formata uma célula, ou seja, ela altera só aquelas propriedades de cor, texto, fonte, tamanho, essas coisas, dada uma determinada condição. Tá? Então, eu vou selecionar isso aqui e vou usar aqui, ó, realçar regras que são iguais a. Vou selecionar aqui, se ela for igual a. Então, assim, todas as células, dessas células são selecionadas, todas as células que aparecer a palavra reprovado, eu quero que ela formate, ó. Eu já tenho alguns padrões aqui, ó. Preenchimento vermelho, claro, e texto vermelho escuro. Ou então, ó, só texto vermelho, né? E dou um OK. E agora eu quero fazer um para outro aprovado. Seleciono de novo, formatação condicional, regras de realce, igual a aprovado. Ou seja, toda vez que aparecer a palavra aprovado, eu quero que faça um texto, tipo um formato personalizado aqui, ó. Eu quero que a fonte tenha cor azul. E dou um OK. Toda vez que aparecer a palavra aprovado, ela vai formatar em azul. Toda vez que aparecer a palavra reprovado, ela vai formatar a cor em vermelho. Tá? Então ela não influencia em nada na minha conta. Mas aqui nessa célula só vai aparecer ou aprovado ou reprovado, não é? Não tem outra condição de aparecer aqui. Ou vai aparecer aprovado ou vai aparecer reprovado. Então eu criei duas regras de formatação condicional. Posso ver minhas regras aqui, ó. Tem duas regras que se aplica, aqui está a seleção, tá? Que é essa seleção aqui. E o valor da célula, se for igual a aprovado, textinho vermelho, azul. Se tiver aparecendo reprovado, textinho vermelho. Aí eu posso até editar aqui se eu quiser. De novo. Eu errei, fiz errado. Seleciona aqui onde você fez, formatação condicional,
limpar regras das células selecionadas. Ou você não sabe onde que você aplicou, limpa as regras da célula da planilha inteira. E aí você só vai apagar as regras de formatação condicional. Você não vai apagar o texto, você não vai apagar as contas, os cálculos, nada, tá? Isso só influencia em formatação. Então eu vou limpar da planilha toda. Zerei tudo de novo. Agora eu quero colocar aqui na média para ficar vermelho ou médias que estão abaixo da nota de corte, certo? Tá? O que eu posso fazer aqui? Formatação condicional, tá? Menor do que, eu quero menor que 6, menor que 6, eu quero que fique vermelhinho assim mesmo, tá? Então, toda vez que for menor que 6, vai aparecer ali vermelhinho. Eu vou colocar mais uma. Se ela for maior que 6, eu quero ele. Eu vou colocar verde, o verde que já está pronto. Tá? Então tem para maior que 6 e para menor que 6. Mas não tem para 6. Se tiver exatamente 6, ele não vai pegar. Então eu tenho que colocar mais uma regra se for igual a 6. Para ficar verdinho também, né? Então se eu colocar alguma aqui 6, ele também vai ficar. Tá? Então eu coloquei formatação condicional. Então, ele está formatando dada uma certa condição que você pode colocar. Né? Se a célula, regras de realce para quando ela é maior que algum valor, menor que algum valor, que se ela tiver entre entre valores específicos, se é igual a alguma coisa, um texto que contém alguma coisa, uma data que ocorre em determinado dia, valores duplicados. Que também posso usar se estiver aparecendo valores iguais. Numa planilha gigante, onde eu estou procurando dois valores iguais, toda vez que tiver do valor duplicado, ele pode aplicar alguma regra. Né? Aqui já são regras para os primeiros 10 primeiros itens, os primeiros 10%, os últimos itens, os últimos 10%, todo mundo que estiver acima da média geral, abaixo da média geral. Eu posso ainda fazer seguinte, quer ver? Limpar essas regras aqui. E eu vou aplicar uma formatação de barra, tá? De preenchimento gradual, assim. Aí, esse aqui eu não consigo fazer de outro jeito, só assim mesmo, tá? Eu não consigo formatar minha planilha, minha célula, para que apareça essa barrinha, a não ser que eu use formatação condicional. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar dentre os valores que tem aqui e ele vai criar uma barrinha toda cheia para o maior valor, né? E fazer um comparativo com as demais. Então, ó. Então eu consigo visualizar qual que é a maior nota através dessa barrinha. E qual que é a menor também. E quanto diferença que eu tenho entre a maior e a menor. Ele vai colocando essas barrinhas. Vou colocar uma 0 aqui. Tá? 0,1. Ela vai, se comparar com as demais, ela sempre vai estar ali bem. Uma barrinha bem pequenininha. Tá? Essa aqui. Limpar. Eu tenho que sempre limpar e colocar de novo para não ter problema. Aí tem as outras cores, tem preenchimento sólido também, fica assim. Outro tem um degradê, né? E aí eu tenho aqui escalas de cor também. Entre verde e vermelho e amarelo. Então, onde o verde é o maior valor e o vermelho é o menor valor. E aí tem uma graduação entre elas, que vai do vermelho, laranja, o amarelo até o verde. Quanto maior valor, menor valor. Né? O que está mais próximo do menor valor, o que está mais próximo do maior valor.
E tem esses conjuntos de ícones que no nosso caso aqui talvez não funcione tão bem, não. Mas eu posso colocar assim. Ele não consegue, vendo? Não tem muito espaço para me mostrar as diferenças aqui. Né? Me cabe muito esses conjuntos de ícone aqui. Esse conjunto de ícone seria mais para 3 ou 4 valores diferentes, né? Não é tão legal nessa situação que a gente está usando. Tem aqui ó, de vermelho, onde o menor é a cor mais forte, o maior vai ser o branco. Mas é bem legal isso aqui, dá para fazer bastante coisa. Aqui eu consigo também ver. Ah, acho que é J mais. Aqui é um sorrisinho. Aqui, ó. J, K e L, se eu não me engano. E aí eu vou lá na fonte WebDing, WingDing, olha lá, WingDing. O J no WingDing é um sorrisinho. O K é aquela carinha de meh, né? E o L é o frown, né? Que é o carinha de triste. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui em aprovado, colocar um J maiúsculo e no reprovado colocar um L maiúsculo. Então vai aparecer ou L ou J. E aqui mudar a fonte para WebDing, WingDing. WingDing. Entenderam o que eu fiz? O resultado desse C aqui, só que aí lasca tudo, para eu ver depois, tá? Porque tá com a fonte em WingDing. Tem que mudar a fonte, para mexer de novo tem que mudar a fonte padrão lá do fonte normal. Tá? Então eu coloquei para ele aparecer determinada, dada lá as contas, que vai aparecer J para a situação que seria uma situação boa, né? E o L para uma situação ruim. E aí eu simplesmente vou lá e altero qual que é a fonte. Coloco o WingDing, porque em WingDing o J maiúsculo é uma carinha feliz e o L maiúsculo é uma carinha triste. E aí eu consigo falar, vai lá, se a pessoa tiver aprovado, eu quero que apareça uma carinha feliz. Não dá para você colocar uma imagem para aparecer, tá? Eu quero que faça um teste lógico, eu quero que apareça uma imagem caso dê certo. Ou quero fazer uma formatação condicional, se tiver um negócio, eu quero que apareça uma imagem. Não dá, tá? Mas dá para eu, por exemplo, trabalhar com esses símbolos, que nada mais são que letras, né? Só mudei a fonte. Na fonte o WingDing, a letra L é isso aqui. Se eu pegar e escrever aqui a letra A maiúscula, A minúscula. Então, A maiúscula, B, C, D, E, F, G, H. É isso que muda. Então dá para montar uma. Fazer desse jeito aqui. Daí ainda para colocar uma formatação condicional, se ela for igual a J, vai pegar, né? Que ela não vai pegar. Deixa eu limpar.
Então, o L é assim. E o J verde. O amarelo, né? Desse. E preenchimentos. Aí. Tá? Dá para fazer isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Vocês têm aqui a gravação, tá? Mas eu vou salvar essa planilha aqui. Eu só vou mudar esses wingding de webding aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Dar um Ctrl X aqui e vou colar aqui. Só vou pôr a carinha aqui, tá? E aqui eu vou pôr a situação do jeito que estava mesmo. E aqui é aí você tem o exemplo, vocês vão ter o exemplo para o aprovado, reprovado, e o exemplo de aprovado e reprovado, mas usando a carinha aqui, tá? Que é só para vocês lembrarem qual que é a letra, wingding, né? E é o J e o L. Então, assim, posso pôr aqui o J, ó, carinha aqui, só pôr feliz, né? L. E aí você tem os exemplos do aleatório entre, se quiser que não ficar digitando nota, né? Tem a maior nota, tem a menor nota, e a situação e a carinha, e usando ainda a referência aqui travada. Tá? Então eu vou salvar essa planilha aqui para que vocês tenham acesso a ela com esses exemplos, tudo bem? E aí eu vou pedir vocês fazerem montar um outro documento, tá? Mas que vai ser muito parecido com esse. Dá para vocês usarem de exemplo. Que tem que, como que eu vou dizer assim, consultar isso aqui. Não tem jeito, não dá para ficar, não confie em decorar, tá? Confie em consultar até uma hora que você vai se habituar com isso. Então você consulta como que se faz, não tem o menor problema, tá? Mas depois vocês vão, conforme vai usando, vocês acabam guardando esses comandos, tá? Se eu for aqui dentro de fórmulas, quero saber mais fórmulas que tem. A gente vai aprender todas? Não, a gente vai aprender uma pequena fração. Tá? São poucas coisas. Mas aqui dentro de fórmulas, você tem as fórmulas usadas recentemente. Tá? Eu tenho funções financeiras, cada uma com seu nome. Funções lógicas. Funções de texto. De data e hora. De pesquisa e referência. Matemática e trigonometria. E algumas outras funções, tá? Para estatística, engenharia, cubo, informações, compatibilidade e web.
Tem muita coisa mesmo, certo? E aí cada uma delas, se eu quiser saber sobre esse arrumar, eu venho, clico nela, ajuda sobre essa função, e eu tenho a função arrumar, tá? O que ela faz? Remove espaços do texto, exceto os espaços únicos entre palavras, tá? Então, basicamente, o que ela faz? Você escreveu uma palavra aqui, ó, reprovado, aprovado, com um espaço, né? Para ele reconhecer, não poderia ter esse espaço. Não, escrevi qualquer coisa, né? Escrevi o nome, espaço, e deu um enter. Então, o que tem escrito aqui? Não é só Guilherme, é Guilherme, espaço. E aí eu estou falando, ó, se na célula tiver escrito Guilherme, eu quero que conta quantos Guilherme tem escrito aqui na célula. Aí ele vai contar, esse aqui ele não vai considerar, porque está Guilherme espaço, não está só Guilherme. Então eu posso usar a função arrumar. Ele vai, perdão. E aí eu coloco, por exemplo, a célula que está o problema. E ele vai arrumar para mim, sem espaço. Então, é um exemplo. A gente não está acostumado a usar muito essa função. Mas toda ela que eu quiser mexer, eu tenho isso. Uma outra. VGTO. Colocar como? Tem que colocar o igual na frente. Sempre que você fazer qualquer tipo de cálculo, tem que começar com igual. Sim, é o cálculo. Aqui é uma função financeira. A gente não vai ver ela, mas se vocês quiserem pesquisar sobre alguma coisa, eu tenho aqui o que ela faz, tá? Então, assim, ó, PGTO, aí você tem que informar a taxa, número de parcela, valor anual, valor futuro e tipo, né? E aí ela faz um cálculo para você, né? Então ele faz um financeiro, né? Não manjo muito disso aqui não, mas eu tenho como colocar, como descobrir o que faz, ou procurar alguma coisa que, uma necessidade que eu tenho, né? Mas verdadeiro. Tá? Se A igual a 1, verdadeiro. Tá? Ele só retorna o valor lógico verdadeiro. Só serve para apoio, não serve para nada específico, né? Muita coisa. Então, assim, por que é difícil você achar alguém que entende tudo de Excel? Ela pode entender tudo daquilo que ela usa. Então, eu entendo tudo daqui de Excel, mas eu falo, bom, poxa vida, vem alguém e me faz uma pergunta de um negócio, eu falo, não, mas eu nunca vi. Quem que usa isso? Aí você fala assim, não, eu uso. Entendeu? Então, assim, para o meu uso eu entendo tudo. Você pode ter um uso completamente diferente do meu, entender absolutamente tudo que você usa, e você não sabe nada do que eu sei, eu não sei nada do que você faz. E a gente usa o mesmo aplicativo. Então é diferente de outras ferramentas que, por exemplo, para você entender, você tem que dominar a ferramenta toda, conhecer todas as funções, todos os códigos, né? Do Excel você precisa entender daquilo que você vai trabalhar. Se você vai usar isso para trabalho, né, lá na empresa que você vai trabalhar, ela vai ter uma necessidade específica. Né? E você, se não é uma coisa que você está habituado, você vai aprender e você vai conseguir aplicar coisas novas do Excel que você vai aprender para aquilo. Mas se você for para uma outra empresa trabalhar num outro setor, talvez você vai usar o Excel também, mas é para uma situação completamente diferente. Tá?
Varia muito. Esse negócio aqui, ó, que eu acho legal, por exemplo, você pega essa célula, clicou na célula, você sabe se tem alguma conta nela olhando aqui em cima. Tá vendo a conta? Tá? Por isso que eu tirei um print da minha tela para passar do exercício semana passada e não mandei o arquivo. Senão vocês iam ver todas essas contas aqui e eu não queria que vocês se preocupassem com isso. Eu queria que realmente você só copiasse o que estava escrito, tá? Eu consigo ver que tem uma fórmula. Se eu clicar aqui em fórmulas e colocar rastrear precedentes, tá, ele vai mostrar de quais células que esse resultado depende. Então, esse resultado que está aqui, o valor que está aqui, ele depende dessa célula aqui, tá? E dessa aqui. Então, tá até errado. Porque não é E3, é F3. É da média, tá vendo? Até me ajudou. Então, se eu ver aqui, ó, rastrear precedentes. Então, ela tem que vir aqui da célula que está a média, tá? E vir da nota de corte. Fala, se eu mudar isso aqui, vai influenciar nisso aqui. Se eu mudar isso aqui, vai influenciar nisso aqui. Se eu pegar, remover setas. Se eu pegar a média, por exemplo, rastrear precedentes, ela está dependendo dessa e dessa. Qualquer uma dessas que eu alterar, vai influenciar no resultado aqui. E se eu vou colocar rastrear dependentes, precedente é o que é, do que ela depende para aparecer esse valor. Os dependentes vai aparecer de quais células dependem dela. Então, se isso aqui mudar, vai influenciar nisso e nisso. Tá? Então, no caso, essa célula aqui, ela depende dessas 4 para obter esse valor. E essas outras duas aqui, ó, dá para ver 2 setinhas aqui, né? A da carinha e a do reprovado, depende dela. Então, tá todo mundo interligado aqui. Se eu ver essa aqui, ó, ela não precede de nada. O valor que está aqui, eu que digitei. Então, ela não vem de nenhum lugar. Mas qual é que depende dela? Todas essas aqui. Se eu mudar o valor que está aqui, vai influenciar em todas essas células aqui. Então, eu consigo verificar com o que está ligado no que. Nessa aqui, por exemplo, ela tem os dependentes, mas ela não tem nenhum precedente, não tem nenhuma célula que depende desse valor para ser exibida alguma informação. Ela depende das outras, mas ninguém depende dela. Se eu mudar isso aqui, vamos supor, se eu mudar isso aqui para 0, tá? Não vai mudar nada no resto da minha célula, da minha planilha. Está mudando porque eu estou com aquela bendita aleatório entry, tá? Mas ninguém depende desse valor aqui. Então, se vocês pegarem na internet alguma planilha que tenha cálculos, que tenha contas, mesmo contas que vocês não entendam, é legal você entrar lá na parte de fórmula e verificar se tem algum precedente e se tem dependente. Quando aparece aqui, não tem dependente, é que nada daqui precisa dessa informação para acontecer. Nessa aqui, por exemplo, ela só tem dependente, ela não tem precedente, porque eu que digitei. Essa aqui, por exemplo, não tem nem precedente, nem dependente. Não tem nada ligado com ele. Para remover, só clicar aqui. Tá? Também isso aqui não vai afetar em nada o funcionamento. Né? Se você pegar a planilha de alguém e mexer nessa parte aqui, você não está apagando nada, nem alterando o resultado também. Tá? Legal ou chato? Bastante coisa para saber. Bastante informação, né? Deixa eu só parar minha tela aqui. Eu concordo. Bastante informação, bastante coisa diferente. Se você não está acostumado a usar... muita coisa. Se você não está acostumado a usar esse Excel, é um aplicativo diferente mesmo, né? Então você pega lá o Word, mesmo que não tivesse usado, legal. Para digitar, né? Fazer texto. Aí você pega o PowerPoint, mesmo que você nunca usou, fala, não, até entendi aqui fazer uma apresentação, o que que é. Essa questão da planilha eletrônica, como ela tem muitas aplicações,
depende do contexto que você precisa. Por isso que, para funcionar mais ou menos, eu preciso dar um contexto, colocar um boletim ali, uma coisa que todo mundo está acostumado, já viu, já entende como que é. Então, como que eu poderia fazer esse boletim usando Excel, né? Então, se for para eu digitar todos os dados igual eu fiz, coloquei aqui, se eu pedisse para vocês só digitarem, faz um boletim aí com essas notas, soma para mim e coloca o valor da média, coloca, se a pessoa tiver nota maior que 6 ou igual a 6, você coloca aprovado, aí beleza, você digitou, você escreveu. Você poderia ter feito isso no Word, você poderia ter feito isso no papel, que ia acontecer absolutamente a mesma coisa. O pulo do gato de se usar o Excel é você tentar automatizar as coisas, que é você preparar o terreno ali, quer fazer a planilha, que foi o que eu mostrei para vocês vão fazer também, para que alguém vai lá e coloque depois esses valores e ela gere o cálculo sozinha. Então, a grande sacada é essa, você pode preparar uma planilha para atender a necessidade de alguém. Você prepara a planilha, a pessoa vai lá e insere os dados. Eu estou inserindo os dados aqui, fiz a inserção das notas para fazer os testes, né, para saber se vai acontecer o que eu quero que aconteça, se der a média baixa, se estiver dentro da média, se está fazendo as contas certinho. E aí depois disso eu apago as notas e salvo a planilha. Quem for lá gerar, tirar o boletim, é só abrir aquela planilha e colocar o nome do aluno, a série e tal. Ele vai preencher com os dados que ele tem. O nome do aluno, série, ano, e aí coloca lá as notas que ele tem. Colocou as notas e salva e vai embora. Né? Faz mais sozinho, né? Para você fazer tudo sozinho, para um boletim só não tem o menor sentido. Mas se tivesse de uma escola toda para fazer, né? Tudo bem. Aí a ideia é automatizar. Então sempre pensar nessa automação para se usar Excel, que aí você faz um uso mais correto, né? Para ter uma ajuda mesmo. Se não, é só uma planilha. Se a intenção for você ter que ficar escrevendo, digitando, fazendo os cálculos tudo sozinho, aí, igual eu disse, poderia ser qualquer outra aplicação que ia dar o mesmo resultado, né? A ideia é realmente automatizar, deixar mais fácil a vida. Tá Mais bom? rápida. Bem mais. Eu vou passar esse arquivo para vocês lá pelo grupo e depois eu vou colocar um exercíciozinho também para fazer, baseado nisso que a gente viu, tá? Então vocês que assistiram a aula aqui, vai conseguir fazer mais tranquilidade. Quem não assistiu vai ter que assistir a gravação para poder ter uma ideia, tá? E podem usar aí o livro de vocês também sempre, tá bom? Tem alguma dúvida? Querem perguntar? Acho que não, acredito que não. Ficou tudo bem claro. Acho que eu também. Que bom. Eu vou fazer isso então. Aí semana que vem a gente vai ter seria nosso último encontro, né? Oficialmente acabou semana passada, mas aí eu pedi mais 2 aulas lá, me deram um ok. E aí semana que vem a gente vai corrigir o exercício que eu passar e vamos ver a parte de gráfico, que ele também gera gráfico, porque esse gráfico aparece no jornal, sabe? Que também é baseado nos dados que tem na planilha, ele gera gráficos ali bonitinhos. Que é Beleza. bem legalzinho também. Tá bom? Uhum. Obrigado então aí pela atenção, pela paciência. Obrigada. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Bom É. final de semana. Tchau, bom final de semana. Você também. Obrigado.